livro aí, a carta de Tiago, no capítulo 4. E no versículo 13. Tiago, capítulo 4, verso 13 em diante. Por certo, Deus tem uma palavra no nosso coração, amém? Amém? Amém. Todos acharam? Amém. Diz assim: e agora vos, que dizeis? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? Que a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que vós dizeis, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriai em vossa presunção. Toda a glória tal como esta é maligna. Irmãos, essa palavra Deus tem colocado no meu espírito, por esses dias eu tenho meditado, e eu tenho analisado algumas coisas, alguns fatores que nós vivemos no nosso dia a dia, e não tem como nós fugirmos dessa realidade em qual vivemos. E o que o Tiago está dizendo é algo muito sério. É muito sério, sabe por quê? Porque talvez o amanhã, para alguns de nós, amanhã não vai existir. Porque na verdade o amanhã não existe. Porque ninguém sabe. Ninguém que está aqui sabe se vai alcançar ou vai chegar no amanhã. Nós sabemos o dia de hoje. Nós sabemos do momento agora, ao qual nós estamos vivendo, ao qual nós estamos vivenciando. Porém, nós não temos o poder e nem a sabedoria para nós esquadrinharmos se nós vamos viver o amanhã. Porque o amanhã, como diz o Mateus, o amanhã não nos pertence, mas pertence a Deus. Por que pertence a Deus? Porque na verdade, meu irmão, eu quero destacar algumas coisas nessa noite. É que nós temos muita preocupação com o amanhã. Nós labutamos muito pelo amanhã. Nós corremos muito atrás do amanhã e deixamos de viver o momento de hoje, do agora. Mesmo nós não sabemos se o amanhã chegará na nossa vida. Eu gostaria de perguntar aqui nessa noite, sem hipocrisia: alguém aqui tem certeza que você vai amanhã acordar? Alguém aqui pode me dizer que amanhã, tudo que você esquadrinhou, pensou, tudo que você desenhou para amanhã, você sabe se você vai cumprir tudo que você fez e que você esquadrinhou no teu coração? Só mudou, que ficou ruim. Pelo amanhã, nossa, está muito ruim. Estava bom. E o amanhã, meus irmãos, é algo. Vou ter que. O amanhã é algo que a gente não pode depender dele. Por quê? Porque o amanhã
certeza vai acontecer. Mas o que Tiago está dizendo assim, que o amanhã na vida nossa, porque nós somos como uma fumaça, ou um vapor. O problema não é o dia de amanhã, o problema somos nós, que talvez não vamos alcançar esse dia. Por quê? Porque nós somos como uma linha, que a qualquer momento ela vai se arrebentar. Tiago diz que é um vapor. Você sabe o que é um vapor? É aquela fumaça que vem e logo ela se dissipa. É algo que nós estamos vendo e logo se vai. Assim é a nossa vida. E a preocupação de Tiago era em questão que o povo estava preocupado, e muito preocupado com os seus afazeres. E eles se achavam que eles iriam conseguir fazer e realizar tudo aquilo que eles estavam pensando. Então o texto próprio diz assim: amanhã a gente vai em determinado lugar, a gente vai ficar um ano em determinado lugar, a gente vai produzir ali, a gente vai ganhar muito dinheiro ali, a gente vai enriquecer ali. Porém, entenda uma coisa aqui: o coração do homem, ele faz os planos, mas só quem pode dar a resposta é Deus. Sabe o que Tiago estava dizendo assim? Olha, vocês estão achando que vocês são alguém, que vocês podem fazer alguma coisa, que vocês podem realizar coisas para o amanhã. Meu irmão, nós passamos uma pandemia, e eu quero dizer para vocês que muitas coisas foram paralisadas. Muitos sonhos, muitos projetos, muitas coisas que as pessoas esquadrinharam, fizeram, tentaram, labutaram para aquilo, e no momento foi, de um dia para o outro, cessou. Sabe por quê? Porque nós acreditamos muito em nós. A Bíblia fala, e muitas pessoas deturpam esse texto, que diz assim: maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Irmão, o texto não está dizendo que maldito é nós confiarmos em alguém, não. Maldito é o homem que confia em si mesmo, que faz do seu braço a sua força, que faz do seu intelecto, a sua inteligência, a sua força. O texto está dizendo que nós devemos sim confiar em pessoas, porque tem muitas pessoas com índole, tem muitas pessoas boas, tem muitas pessoas de Deus, tem muitas pessoas que a gente pode confiar. Mas é tão duro quando a gente confia em nós mesmos, quando a gente coloca a nossa confiança em nós, quando nós acreditamos em nós, quando nós declaramos palavra, falamos coisas, pensando que ela não vai ser interrompida. Maquinamos coisas e pensamos que tudo aquilo que maquinamos, por nós temos o nosso intelecto, a nossa inteligência, a nossa sabedoria, tudo vai acontecer redondinho do jeito que a gente desenhou. E às vezes Deus interrompe algumas coisas para nos mostrar que a gente não é nada. Sabe o que Jesus disse? Algo muito interessante. Ele diz assim: olha, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus a gente não pode fazer nada. Sabe o que o Tiago ele está falando algo muito interessante. Ele está dizendo: gente, vocês têm que dizer se Deus quiser. Se Deus quiser, amanhã eu vou em determinado lugar. Se Deus quiser, eu vou chegar em algum lugar. Se Deus quiser, eu vou fazer isso, isso vai acontecer. Sabe, isso é nós mostrarmos para nós mesmos e para Deus que nós somos limitados, que nós somos pequenos, mas temos e cremos num Deus que Ele pode fazer, que Ele pode realizar os desejos do nosso coração. Porque por Ele, para Ele são todas as coisas.
Então tudo provém dele. Só que o problema maior do ser humano é deixar tudo para amanhã. Nós acreditamos mais no amanhã do que no hoje. Amanhã eu faço, amanhã eu me conserto, amanhã eu vou orar e vou buscar mais a Deus, amanhã, e parece que esse amanhã nunca chega. Vou destacar algumas coisas. Muitas das vezes nós perdemos a oportunidade do hoje. Às vezes a caravana dos medianitas, ela passa para levar a gente para o lugar da bênção e a gente perde, porque ficamos protelando, esperando algo acontecer amanhã. Só que Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer que Ele pode mudar a tua história, é hoje. Ele pode mudar a tua vida, é hoje. Ele pode mudar o teu pensamento, é hoje. Não é amanhã, é hoje. Porque Deus é o Deus do agora. Deus não é o Deus do depois. Deus é o Deus do imediato. Deus, você clama a Ele e Ele te responde. Aleluia. Deus é o Deus que quando você clama a Ele, e a partir do momento que você clamou, Deus já está te escutando. Ou seja, vou melhorar a minha fala. Quando você pensa em Deus, e quando você pensa no teu coração, Deus já sabe o que você vai pedir, o que você pensou, aleluia, e Deus conhece a tua história, e Deus está dizendo, eu posso mudar, eu posso fazer, e eu posso realizar. E eu vou destacar algumas coisas aqui, meu irmão. Eu acredito que todos que estão aqui já foram em velório. E no velório, muitas das vezes a gente vê as pessoas agarrando no caixão, chorando pelo ente querido. E se descabela. Aleluia. Aí compra uma coroa de flor. Oh, Jesus. Aí começa a dizer que ama. Mas quando aquela pessoa esteve em vida junta, nunca recebeu uma flor. Nunca recebeu eu te amo. Nunca recebeu às vezes um abraço. Às vezes nunca foi visitado. E o amanhã para aquela pessoa não chegou. O vapor, fumaça. Só que as pessoas que estão ao redor estão vendo que a fumaça se foi. Que a vida se foi. E aí vem a consciência de dizer, por que eu não fiz ontem? Porque hoje não dá mais. Por que ontem eu não fui, não dei um abraço, e eu não disse para aquela pessoa que eu amava, que era importante? Mas o amanhã foi tarde. O amanhã chegou. Só que aquela pessoa já não está enquadrado mais no teu amanhã. Porque o amanhã para ela já não existe. Aí não adianta a gente falar, sabe por quê? Porque ela já não está mais conosco. E sabe que me dói às vezes? A gente começa a olhar nas redes sociais. Você procura a vida inteira da pessoa, nunca postou uma foto junto com aquela pessoa. Quando morre, se coloca muita coisa. Só que o amanhã daquela pessoa não tem. E ela não está lá para ver o que se colocaram a respeito dela. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Faça hoje. Porque amanhã pode ser tarde. Hoje é noite, hoje é dia de você abraçar, de você dizer para alguém que você ama. De você dizer para alguém que ela é importante para você. Hoje é noite
importante você pegar o teu celular e nunca mandar uma mensagem para alguém e mandar. Sabe por quê? Amanhã você pode falar alguma coisa e ela não está mais para te ouvir. Sabe o que o Tiago está falando? Falou assim, ó, é como vapor. A vida do ser humano, ela se arrebenta a qualquer instante. E nós não sabemos qual é o número da nossa senha. A gente não sabe a hora que o papai vai chamar. E aí depois que a pessoa morre, meu irmão, pega avião, está longe, quer correr, chegar lá rápido. Não é assim? Quer fazer tudo que não fez a vida inteira. Só que o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer, faça. Enquanto você pode. E quando eu posso isso é hoje. Por que, pastor? Porque amanhã talvez você não tenha essa oportunidade de dizer. Porque o amanhã não pertence a mim nem a você. Pertence a Deus. O amanhã, meu irmão, escute uma coisa, o amanhã. Eu me lembro, aleluia, que alguns anos atrás, e eu vou falar isso que Deus coloca no meu espírito, nós tivemos um acidente. E por certo, muito grave. Nós batemos de frente com uma carreta carregada, arrancamos o eixo da carreta. E sabe o que eu acho interessante? Que alguns minutos antes, nós ligamos para minha irmã, com o almozinho para a casa dela, dizendo, olha, faz um arrozinho, um feijãozinho que nós já estamos chegando, faltava 1 hora e pouquinho para chegar ao nosso destino. E nós conversamos com ela. Eu se lembro que nós pegamos uma bala para chupar, nós estávamos cantando os louvores da harpa, nós pegamos uma bala para chupar, não deu tempo de abrir a bala, por quê? O negócio é tão rápido, que a única coisa que deu para a gente falar é, tem misericórdia, e mais nada. E tudo isso que aconteceu, Deus preservou a vida de alguns. Proveu a Deus tirar o meu pai. E a gente viu, e eu pude ver, mas meu, com a vida, ela é tirada em questão de segundos. Que não dá tempo de a gente acudir, que não dá tempo de a gente estender a mão, que não dá tempo de a gente fazer nada. E olhando aquilo, a situação, olhando para os que estavam dentro do carro, todo machucado. Meu irmão, a única coisa que a gente pensa, pede para Deus dar força. Porque a nossa vida, como já disse, essa fumaça, ela passou na vida do meu pai, a ponto de nós sermos socorridos. Ele ficou ali no meio do destroço do carro, tudo no meio da ferragem. E o meu pensamento era, Deus, por que o Senhor não levou a gente? Só Ele. E eu falo dentro do meu espírito, porque a hora dele chegou. E a pergunta era, mas por que tinha que ser desse jeito? É que para a morte ela precisa de uma desculpa, alguma coisa para se colocar no óbito, dizendo fulano morreu do quê? Porque na verdade Deus o chamou, e não importa a maneira que Deus chama, porque quando Deus chama não temos como revogar o chamado de Deus. E eu pude entender que ele estava preparado para o momento. Sabe por quê? Ele não ia se preparar, ele estava preparado. E Deus então prove o tirá-lo. Agora a pergunta é, imagine nós sermos tirados dessa terra, pensando em nos preparar para o amanhã, e o Senhor volta hoje.
nós estamos enroscados. Então faça hoje, conserte hoje com Deus e não espere para amanhã. Mude de vida hoje, porque amanhã pode ser tarde. Se apegue com Deus hoje, porque amanhã pode ser que nós não tenhamos essa oportunidade. Abrace hoje, porque talvez amanhã você não vai conseguir abraçar mais. Faça hoje, Deus está dizendo, hoje é noite de nós, caiu no nosso espírito isso. Faça hoje, aquilo que Deus está propondo no teu coração. Não deixe para amanhã. Se é necessário se arrepender, se arrepende hoje. Se é necessário se humilhar, se humilhe hoje. Se é necessário se converter de verdade, se converta hoje. Porque talvez o amanhã não chega para a tua vida, e aí nós estamos enroscados. Meu irmão, minha irmã, o tempo ao qual nós estamos vivendo, esse tempo Cronos, que é o tempo do homem, eu não sei se você percebeu ou não, está voando. Está muito rápido. Você levanta e tudo que você tem para fazer, você não consegue. Pastor, o que o senhor está dizendo com isso? Eu estou dizendo que Deus está encurtando o tempo da vida. Deus está encurtando. Deus está abreviando o tempo. E muitas das vezes a gente não está entendendo o que está acontecendo ao nosso redor. As pessoas estão preocupadas, pastor, antes, com a eleição, quem vai tomar o governo ou não, mas elas se esquecem de se preocupar com a sua alma. É verdade. A gente vê nas redes sociais as pessoas brincando, falando em questão disso, daquilo. É legal, mas desde que as pessoas estejam ligadas em Deus. Você acredita que muita gente hoje deixou de cultuar, de buscar a Deus, para ver o resultado final, quem vai governar, quem não vai governar? Meu irmão, entenda uma coisa, quem governa, aleluia, a nossa vida é Cristo. Aleluia. O mundo pode entrar em crise, quem está em Cristo. Guarde isso no teu coração. O mundo pode entrar em crise, quem está em Cristo tem o respaldo de Deus. Sabe o que é o problema? O problema é que a gente não crê no que as Escrituras estão dizendo. Que nós vamos viver uma manhã difícil. Se nós estivermos em vida, nós vamos viver uma manhã difícil. Os dias maus estão vindo. Os dias ruins estão chegando. Oxalá Deus nos prepare hoje e leva, irmão. Porque eu falo assim, quem Deus já recolheu, está no lucro. Quem Deus já levou, está no lucro. Quem Deus já recolheu, está com Ele, está no lucro. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui e não sabemos se nós vamos alcançar a salvação. Passou com isso? Verdade. Porque a salvação não conta tempo de casa. Você pode servir a Deus 50 anos. Se você pisar na bola no último ano da tua vida, você está enroscado. Porque na verdade Deus diz que é para nós guardarmos a nossa coroa até o final. Mas nós olhamos muito para o amanhã, o amanhã eu vou consertar, o amanhã eu vou amar mais, o amanhã eu vou fazer isso a mais, o amanhã, e esse amanhã, meu irmão, pode ser tardio para a nossa vida. Pode ser tarde para nós. Sabe o que eu acho interessante? Eu acredito que ninguém aqui está preparado para viver uma manhã ruim. Ninguém aqui
viveu uma manhã de choro. Ninguém que está aqui, eu acredito isso, que está preparado para viver um dia de amanhã mal. Só que entenda uma coisa, meu irmão, se você viver o hoje, e hoje na presença de Deus, com ousadia, com intrepidez, com temor e tremor, obedecendo a palavra de Deus, é por isso que eu gosto de um louvor que diz assim, o amanhã, ele só vai existir por causa de Cristo. É um hino da harpa. 545. Mas fala aí o refrão. Porque ele vive. Porque ele vive, posso crer no amanhã. É só porque ele vive. Então se você vive em Cristo hoje, aleluia. Se ele vir para a tua vida hoje, aleluia. O amanhã, você está na glória com ele. E o crer no amanhã em Cristo é acreditar que o amanhã você pode estar reinando com ele no céu. Sabe, quando você vive em Cristo hoje, no dia de hoje, na vontade de hoje, você não se importa com amanhã. Na verdade, a gente procura que Deus fale com a gente o que vai acontecer o amanhã. É assim, Deus, o que vai acontecer nos meus dias? Deus, o que vai acontecer no amanhã na minha vida? Só que Deus nessa noite está dizendo para mim, para você, viva o hoje. Viva o agora. Viva esse momento ao qual Deus está te dando fôlego de vida. Sabe, viva com alegria. Preste um culto hoje para Deus, porque talvez amanhã você não vai conseguir entrar mais numa igreja. Vai prestar um culto. Você não sabe do amanhã. Sabe, peça perdão para alguém. E Deus já está levando para o outro lado. Diga assim, peço perdão para alguém. Diga assim, eu peço perdão para alguém. Olha o que você está dizendo. Porque amanhã, talvez você não vai se encontrar com essa pessoa para pedir perdão. E aí você está enroscado. Porque se Deus não aceita a oferta de alguém, que tem alguma coisa contra o seu irmão, você acha que vai entrar no reino dos céus? Se Deus não aceita a oferta, ele diz, vai lá e conserta, e depois eu recebo a tua oferta. E o Espírito diz que tem pessoas aqui, que não suporta nem ouvir o nome de pessoas, porque está com o coração embrutecido. E sabe que é o problema nosso? Problema nosso, porque eu me incluo no meio. É que a gente, sendo cristão, servo de Deus, a gente acha que a pessoa que não tem Deus tem que vir e pedir perdão para nós e se humilhar. Aí muito questionamento que nós ouvimos e até falamos é, eu não fiz nada. Eu estou de boa. Foi a pessoa que fez, foi a pessoa que falou, foi a pessoa que maldiz, foi a pessoa que... Irmão, não tem nada a ver com a pessoa, o negócio tem que ver comigo e com você. Deus está falando é comigo e com você, e não é com a pessoa, sabe? Só pode dar o que tem. E se nós temos o amor de Deus, se nós temos a vida em Cristo, nós temos que se humilhar. Porque é muito interessante é que a gente pega um texto da Bíblia e a gente traz como, e aliás não está na Bíblia isso, não está escrito isso, e a gente diz assim, é porque me humilharam. E a Bíblia diz que aqueles que são humilhados, eles serão exaltados. E não está isso na Bíblia. Na Bíblia está dizendo aquele que se humilha. Não os que são humilhados, mas aquele que se humilha. E quando nós se humilhamos diante de alguma situação, Deus está vendo. E Deus nos perdoa. E Deus nos cura. Por
se essa pessoa morrer ou você morrer sem ter o perdão, está enroscado. Porque se você caminhou junto e não pediu perdão, ou se você morrer primeiro, ela morrer primeiro, você está pondo a tua salvação em xeque. Ah, mas Deus perdoa. Sim. Mas o que você fez, o que aconteceu, não foi em questão a Deus, foi em questão de pessoas. Não é Deus que tem que perdoar, as pessoas que têm que receber o perdão. É você que tem que se humilhar. É você que tem que fazer uma ligação hoje. Talvez está vindo pessoas no seu pensamento e você fazer uma ligação hoje e dizer assim: olha, fulano, ciclano, eu estou te perdoando, eu quero que você me perdoe em Cristo Jesus por tudo aquilo que eu cometi, que eu fiz, mas pastor, mas eu não fiz nada mais. Meu irmão, dá o que você tem. E a graça de Deus, aleluia, você está se humilhando, Deus vai te exaltar, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Pastor, mas isso não é fácil. Não é fácil mesmo. Isso é para quem tem Deus. Isso é para quem tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não guarda rancor, não guarda mágoa. Meu irmão, como eu disse, a vida é curta. É verdade, hoje a gente vê pai que não fala com filho, filho que não fala com pai, irmão que não fala com irmão. Eu estou falando isso de família de sangue. Mas o senhor não sabe o que aconteceu. Não importa o que aconteceu. O que importa é que você professa uma fé em Cristo, que você é salvo em Deus, que você aceitou Jesus como teu Salvador. Não espere dos outros. Não espere que alguém vai fazer, faça você. Sabe por que quando você toma essa atitude, aleluia, pastor, e se a pessoa não perdoar, é problema dela, com Deus. Portanto, você fez a tua parte. E se o amanhã chegar para a tua vida ou não chegar, você está em Cristo e com certeza você tem a vida eterna. Sabe, nós não podemos perder. Porque tem muita gente que está achando que está indo para o céu e não está. Amados, não é triste a gente ter um Deus que é perdoador de todas as coisas, e a gente diz que Ele é o nosso Senhor, que tem o governo da nossa vida, e a gente não consegue perdoar. Um dia Pedro chega para Jesus e diz para Jesus: olha, Senhor, eu sei que nós temos que perdoar 7 vezes. 7 vezes 7. Oi? Não, é 7 vezes 7. Pedro queria 7 vezes 7. Aí Jesus fala assim: Pedro, não é 7 vezes 7. É 70 vezes 7. O que é isso? O mesmo pecado em um dia. Não é num ano, é num dia. Agora, a pergunta é: nós estamos dispostos a abrir o nosso coração para isso? Se Deus habita em nós, sabe por quê, meu irmão? Como eu disse para vocês, nós somos vidas, somos pessoas que o Criador criou. Nós estamos hoje professando uma fé em Cristo, e nós se tornamos irmãos em Cristo, participantes do mesmo corpo, diferente do mundo. No mundo,
bater uma face, morre diante de Cristo, bater uma face, dá outra. O mundo não perdoa. No mundo ainda é olho por olho, dente por dente. Mas nós somos nova criatura em Cristo. E a Bíblia diz que as coisas velhas elas se passam e tudo se faz novo. Sabe o que é o extraordinário? Nós somos cristãos. Aleluia. É que nós não guardamos ressentimentos e mágoa. Sabe por quê? Porque o nosso Jesus pendurado na cruz, todo mundo bateu, chicoteou, judiou, despiram, cuspiram nele e fizeram atrocidade com o nosso Cristo. E Deus se irrita e diz: Pai, olha, perdoa eles. Porque eles não sabem o que fazem. Quem quer ter um amanhã na glória? Quem quer ter um amanhã junto a Cristo? Quem quer ter um amanhã junto a Deus? Tem que viver hoje. Tem que viver o agora. Porque amanhã talvez não vai ter tempo de nós nos consertarmos. E nós temos que entender que a nossa salvação é algo que tem que ser primazia. Nós não podemos brincar com a nossa salvação. Porque muitas pessoas brincaram com a salvação, com a vida eterna e perderam. A gente não pode brincar com uma coisa que é séria. A gente não pode protelar uma coisa que Deus nos deu e nós ficamos empurrando com a barriga, achando que no tempo, que na hora que Deus for recolher a gente, Deus vai falar assim: ei, eu vou te recolher, se conserta. Ou achando que Deus vai quebrar o nosso galho. Eu poderia estar pregando hoje aqui, dizendo que Deus vai nos abençoar e nós vamos ter uma vida abastada aqui na terra, uma vida cheia. Não, meu irmão, o que Deus está dizendo nessa noite, que tudo aquilo que nós conquistamos, que nós lutamos, que nós labutamos, é bom, é legal ter, é bom curtir, é bom não passar necessidade, é bom isso, tudo isso é bom. Mas melhor ainda é ter convicção, certeza. Se nós fecharmos os olhos, nós temos um destino, nós temos um lugar ao qual Jesus preparou para a gente, e a gente está com a alma lavada, limpa. Sabe o que é ter alma limpa? É você não vir participar de uma ceia pensando no pecado, pensando na amargura do espírito, pensando em coisas que você comete, coisas que você faz, coisas que talvez traz à tua memória. Às vezes vem dentro da igreja, dentro de um lugar, de um ambiente como esse, não consegue olhar para a cara de um irmão, não consegue olhar na cara da irmã, não consegue dar a paz do Senhor, meu irmão. Isso é uma coisa, se você não tem coinonia, comunhão entre os irmãos, não tem comunhão com Deus. Porque na verdade tem muitos lugares que irmãos, facções, brigas, intrigas. E o problema é quando não se tem tempo mais para se consertar. É porque muitas das vezes a gente não escuta o que Deus está falando. A gente vem para um culto, a gente senta numa cadeira dessa, ouve até a palavra, a gente vai embora para casa, esquece do que se ouvimos, e continuamos com a nossa vidinha, e continuamos do mesmo jeito. Sabe o que minha Bíblia diz? E nós temos que amar aquele que nos persegue, aquele que nos odeia. Sabe o que a Bíblia diz? Se teu inimigo chamar para caminhar uma légua, caminha duas. Se ele pedir a capa, dê também a túnica. E não está falando de amigo, está falando de inimigo. Sabe que, meu irmão, é muito sério. Quando se trata de salvação, é muito sério.
Porque Deus conhece o nosso coração. Se você desejou que alguém morresse, porque tem gente que desejou aqui que alguém morresse. Morre, porque tem sido um empecilho na minha vida. Isso não pode ser boca de Deus. Agora imagine se a pessoa morreu. Se você desejou a morte para uma pessoa e ela morreu, você está enroscado. Por que estou enroscado? Porque o amor de Deus não está na tua vida. E é sério isso. Deus está dizendo nessa noite aqui que o único que tem direito de tirar a vida e dar a vida é Ele. Deus está me levando para uma palavra muito séria hoje, meu irmão, minha irmã. O que a gente vê nos dias de hoje, a gente até professa a fé em Cristo, mas quando é a hora de nós vivermos a intensidade que Cristo é, a gente abandona, a gente sai do barco. A gente quer viver Cristo da maneira que a gente quer, do jeito que a gente quer, com as nossas bagagens, da nossa forma, da nossa maneira. Só que entenda uma coisa, uma hora a fumaça vai desaparecer. E sabe qual é o problema quando a fumaça da nossa vida desaparecer? É que a gente vai ter um encontro com Ele. E o encontro com Ele não é um encontro com o pastor para você ter um diálogo e uma conversa. O encontro com Ele é para ter a sentença. O encontro com Ele é para decisão de vida ou morte eterna. Porque tudo aquilo que nós praticarmos, tudo aquilo que nós fizermos diante, aleluia, dos homens na terra, um dia o Senhor irá cobrar de nós. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Está na Bíblia. O encontro com Ele vai acontecer. Sabe, muitas das vezes nós começamos a ler a Bíblia e queremos viver ela superficial. Só que a Bíblia não dá abertura para nós vivermos o erro. A Bíblia não vai passar a mão no meu pecado e no teu pecado, nos teus pensamentos e no meu pensamento. A Bíblia é exata. A Bíblia é única. Palavra de vida. Os nossos argumentos, os nossos pensamentos, meu irmão, não vale nada diante de Deus e diante da sua palavra. As nossas desculpas diante do Senhor não tem peso. Como assim, pastor? Eu posso chegar para alguém e dar muitas desculpas e até mesmo enganar aquela pessoa dizendo, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e a pessoa até aceitar. Mas diante de Deus, aquele que tudo vê, não adianta nós darmos desculpa, porque Ele conhece. Ele sabe nessa noite quem está com o coração duro, fechado, e quem está ouvindo essa palavra e recebendo. Ele sabe, aleluia, a ponto de que aqueles que vão sair daqui e vão começar a praticar, e vão começar a dizer, eu vou ligar para alguém, eu vou falar para alguém, eu vou conversar com alguém, eu vou pedir perdão para alguém, eu vou me, aleluia, retratar com alguém, eu vou me humilhar, porque eu não quero perder a minha salvação. Gente, o dia de amanhã às vezes não chega para o velho. É isso? Porque nós sempre pensamos, sempre o velho vai primeiro. É a lógica.
Mas nem sempre é assim. Qual é a lógica? Os pais e primeiro que os filhos. É a lógica, não é isso? É o que nós sempre pensamos. Só que vai velho, vai homem, vai mulher, vai adolescente, vai pré-adolescente, vai criança, vai bebê, vai rico, vai pobre, vai famoso, vai quem não tem fama, vai o bonito, vai o feio. E sabe o que eu acho interessante? Aleluia! É que quando a gente não se prepara no dia de hoje, quando a gente não está preparado para o dia de hoje, a gente fica esperando Jesus amanhã. Quando a gente não se prepara para o dia de hoje, a gente pensa que Jesus não vai voltar hoje, e Ele sempre vai voltar amanhã. Porque a minha pergunta hoje, aqui que não cala ao meu espírito é: você espera Jesus? Você às vezes está parado pensando, Senhor, volte agora, agora é o momento. Tem muita gente que nem pensa nisso. O dia é tão corrido, a hora é tão corrida, os afazeres são tantas coisas que se faz, que ela nunca está se preparando, dizendo assim: Senhor, se o Senhor voltar agora, eu estou te esperando. Se o Senhor chegar agora, eu estou te esperando. Se o Senhor me levar agora, eu estou te esperando, eu estou te aguardando, eu estou te buscando. Senhor, eu estou crendo, eu acredito, Senhor. Senhor, o que é que eu tenho que fazer, Senhor, para não perder a minha salvação? Se é necessário eu me humilhar, eu vou me humilhar. Se é necessário eu descer um pouquinho mais, eu vou descer um pouquinho mais. Sabe por quê, meu Deus? Eu não quero perder aquilo que o Senhor tem na minha vida. E muitas das vezes nós não oramos assim. Nós só oramos: Senhor, me dá. Senhor, eu preciso. Senhor, vem e faça. Senhor, abre porta. Senhor, cura. Senhor, faz. Senhor, age. Senhor, salva. E nessa noite Deus está dizendo: quantas das vezes nós temos pedido para o Senhor: Senhor, eu quero estar preparado. Assim como sopra a nossa vida, assim também será a vida dele. Irmãos, Jesus vai voltar. E é sabido de todos nós que Ele vai voltar. Quem aqui acredita que Jesus está voltando? Levanta a tua mão quem acredita. Está voltando, não está? Aí a pergunta: você sabe a hora? Você sabe o dia? Você sabe o momento? O minuto que Ele vai vir? Então eu vou estender um pouco mais. Você sabe o ano? Pelo menos o ano. Nem o mês. Porque se souber um mês, a gente espera naquele mês, a gente vai ficar mais policiando, né? Ou em janeiro, então não sabe o ano, mas sabe o mês. Então, mês de janeiro, a gente vai ficar mais crente. É assim? Oh, Jesus vai voltar no ano 2023. Então, no 2023, a gente vai ficar mais crente. Só que Ele já não falou nem dia, nem hora, nem ano, nem mês. Porque não é para a gente se preparar, é para a gente estar preparado. Porque há duas maneiras de nós encontrarmos com Ele. Uma é o arrebatamento, a outra é o sepultamento, é a morte. No arrebatamento seria legal. Por que seria legal? Não vai enfrentar a morte, certo? Corpo de glória, tudo transformado. Mas no individual, ninguém vai se estreita.
É só você. Eu acredito que tem uma fatura. Eu acredito. Eu acredito que no livro da obra que está escrito todas as nossas obras boas e as nossas obras ruins. E quando nós encontrarmos com Ele, quando amanhã não chegar, e nós tiver que ter esse encontro com Ele, Ele vai pedir conta de todas elas. Agora pensa comigo. Você vem para a igreja, você canta louvor, você carrega uma Bíblia, você prega, você fala do amor de Jesus, você já expulsou o demônio, você já orou, o enfermo foi curado. Aí chegar lá em cima, Ele disser para mim e para você: não encontro com Ele, aparta de mim, porque eu não te conheço, eu não sei quem você é. Porque isso nós não vamos ouvir enquanto temos vida. Isso vai acontecer depois da nossa morte. Quando nós fecharmos os olhos, nós vamos escutar entre duas coisas: entra para as bodas, bendito do meu Pai. Hello? Entra para as bodas, entra para cear comigo, entra para a vida eterna. Ou vamos receber, apartai-vos de mim. E sabe como e quando nós tomamos essa decisão? Porque essa decisão nós não tomamos lá, diante dele, chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, e aí, nós estamos tudo errado, tudo mais, perdoa nós aí, porque quebra o galho. Eu preguei, eu fui pastor na igreja lá da Renovação e tal, e o Senhor diz: não te conheço. Por quê? Não é lá que nós vamos decidir o lugar que nós vamos querer ir, não. A nossa decisão é aqui, é hoje e agora, e não é amanhã. O negócio é sério, porque também nós estamos protelando a nossa vida de crente. A gente vem participar da ceia, mas a nossa vida não muda. Há os pecados embutidos em nós. É o que tem acompanhado a nossa vida, que parece que faz parte dela. Mesmo conhecendo a redenção, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E uma coisa é fato, gente, eu vou falar sem medo de errar, que para Deus, para as coisas de Deus, tudo é para depois. Tudo para Deus a gente coloca para depois. Primeiro são os nossos interesses. Primeiro tem que sair aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que eu estou fazendo. Depois, se sobrar, aí a gente vai para Deus. Quando eu li o Mateus capítulo 3, capítulo 6, Jesus estava lá: buscar primeiro o meu reino, a minha justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. E no final diz assim: ó, cada dia o seu dia, o seu próprio mal, ou seja, o amanhã. Alguém pode ler para nós em Mateus 6, 35, 34. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus
e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. 34. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal de cada dia traz por si mesmo. Não vos preocupeis com o dia. Com o dia? Quem está falando isso? O próprio Cristo. Esses embaraços, o pessoal tem nos separado de Deus. Você pode perceber, tudo que é para o Senhor, nós vamos sempre arrumar alguma desculpa. Tudo para o Senhor, a gente vai colocar algum empecilho, e é nós que colocamos o empecilho, viu, irmãos? Só que, entenda uma coisa aqui, diante de Deus eu estou falando aqui, Deus está escrevendo tudo. Porque Ele sabe. Ele conhece nós. Só que como a fatura não chega em vida, a gente protela. A gente leva do jeito que está. Parece que Deus não está puxando a orelha, Deus fala, mas a gente não está nem, mas não vem a repreensão de Deus. Então vamos levar, mas tudo bem, está tudo legal, deixa assim mesmo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e vamos aí. Só que o problema, nós temos que entender, é quando nós não temos mais oportunidade e chance. Enquanto temos vida, tem esperança. Enquanto temos vida, temos a decisão de escolher para onde a gente vai. Por quê? Porque depois da morte segue o seu juízo. E cair no juízo de Deus é coisa séria. Você imagina, Maera, você chegar diante do Todo-Poderoso e você querer dar sua desculpa para Ele. Ele vai olhar para você, você está sendo um cara de Miguel. Ele me conhece. Por que você já estava habituado a dar desculpa lá, vai querer dar desculpa aqui? Eu te conheço antes de você ser formado. É por isso que o texto de Mateus diz: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça. Ninguém vai fugir dessa palavra. Ah, Senhor, mas não tem mais não. Eu tenho uma ordem para vocês, para a igreja. E isso é para a igreja. Isso é para os santos. Isso aqui não é para os chamados. Isso aqui é para os escolhidos. O escolhido se pauta dentro da palavra. Há dois tipos de pessoas dentro da igreja: os chamados e os escolhidos. E qual parte você faz? Porque o chamado, ele vem na hora que ele quer, ele faz na hora que ele quer, ele age na hora que ele quer, ele atribui a Deus na hora que ele quer. Mas o escolhido, isso está no DNA. Ele faz isso, aleluia, sem ninguém mandar. Ele prioriza as coisas de Deus, ele prioriza a oração, ele prioriza a palavra, ele prioriza a vida eterna, ele prioriza Cristo, ele prioriza as pessoas, ele prioriza a vida. Meu irmão, o apóstolo Paulo disse: nós esperamos de Cristo somente nessa vida. Nós somos os mais miseráveis entre os homens. A nossa preocupação está mais com o físico do que com a alma. Entre intelectual, alguns intelectuais dizem: mas é o templo do Espírito Santo, o templo está bonito, mas por dentro está um sepulcro caiado. Não poderia ter as duas coisas boas: o templo bonito, mas por dentro está cheio de Deus. É que nós sempre pendemos para um lado, e o sempre lado que nós pendemos, sempre aquele que nos satisfaz, aquele que amassageia o nosso ego, aquele que alimenta a nossa alma. Sabe, meu irmão, hoje é tempo de nós sairmos daqui
Quantos de nós saímos aqui, e sabe o que eu acho legal? Que cada um que está aqui, se você não sabia, agora você sabe. Você não é mais inocente. O negócio enroscou para o teu lado. Enquanto não se sabe é uma coisa, depois que sabe é outra. Deus não leva em consideração enquanto tempo da nossa ignorância. Mas depois que a gente sabe o que é Deus, o que é os preceitos de Deus, não tem como a gente fugir. Pessoal, eu estou igual aniversário, né, pessoal, não, irmãos. Irmãos, o mundo, quem está no mundo, eles não têm a mesma preocupação do que os santos, de quem professa a fé em Cristo. Quem está em Cristo, vive as coisas de Cristo. Quem está em Cristo busca as coisas de Cristo. Quem está em Cristo é nova criatura. Quem está em Cristo almeja estar com Cristo e deseja no coração e proclama com alta voz dizendo: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quem está em Cristo não está preocupado com o que vai acontecer, porque sabe que se acontecer as coisas ruins, Ele está no comando, Ele está no controle, está se cumprindo a palavra, está se cumprindo a Bíblia, está chegando o regresso do meu Deus, está chegando a hora do meu Senhor. Então ele se prepara, ele busca o Senhor e diz: vai acontecer coisas terríveis, coisas horríveis, mas eu estou preparado, aguardando o seu regresso, porque um dos sinais da vida de Jesus é que tudo vai acontecer, e tudo vai ocorrer de mal a pior. Isso é uma das evidências que Ele está voltando. Tem alguém aqui nessa noite que almeja ver o seu Senhor? Meu irmão, sabe o que eu acho bonito? É quando Pedro e João, eles foram presos, desceram o chicote nele, açoitaram os caras, depois soltaram eles. E eu imagino Pedro, e a conversa de Pedro e João é assim: como foi gratificante, como foi bom, como foi maravilhoso, como foi, nossa, sofrer por causa do nome do Senhor. Hoje a gente não quer. Está acontecendo uma coisa lá no emprego. É porque eu sou crente, estou recebendo perseguição. Perseguição, meu irmão. Perseguição que é essa? Você não sabe o que é perseguição? O nosso Brasil é um país laico que nos dá liberdade de expressão. Nós podemos sair ali na rua e expressar o amor de Cristo. Nós podemos dar glórias e aleluia em qualquer lugar. Você acredita que tem muitos lugares querendo fazer isso e eles não podem? E a gente tem, aleluia, como se manifestar. O que eu estou vendo nas redes sociais dos crentes, eles mais se manifestam em questão à política do que a questão a Cristo, o Reino de Deus. Tem gente brigando por isso, mas não briga por causa do reino. Tem gente se matando por causa disso, xingando o outro, nem parece ser cristão. Mas não fala do amor de Cristo, não fala do arrependimento, não fala da vida eterna. Veste a camisa do Brasil, mas não veste a camisa do reino. Negócio é sério, meu irmão. Luta pelo Brasil, mas não luta pelo reino de Deus.
e a porta é apertada, e só vai entrar quem estiver lavado no sangue do Cordeiro. Aleluia. Irmãos, sabe o que mais me dói hoje? Um pastor de igreja que mais fere a minha alma, o meu espírito, é a falta de comprometimento com as coisas de Deus. O que mais arde na minha alma hoje é a falta de coinonia, de comunhão com Deus. Eu quero falar para vocês aqui com toda ousadia no Espírito e sobre uma direção de Deus. O céu. Tem gente que pensa que vai entrar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eu sei que a gente tem as nossas falhas, irmãos. Eu sei que a gente tem os nossos erros. Eu sei que a gente às vezes pisa na bola e se fala. Só que tem gente que está acostumado a viver uma vida errada. Não é o pecado que escorregou. Omitir as coisas de Deus também é pecado. Tem gente que vive a vida assim. Tem gente que diz: o problema não é meu, a questão ao evangelho, o reino, o problema não é meu. A igreja não é problema minha. As vidas não são problema minha, são problema do pastor. Meu irmão, você também é cúmplice disso. Enquanto nós não entendermos isso diante de Deus, sabe, o fato de comprometimento, as pessoas sempre dando desculpas. Sabe quando eu chegar lá diante do Senhor, como você não fez a minha vontade? Mas eu tive tempo. Você não teve tempo para mim. Porque para as outras coisas, para a sua vontade, você quer que eu rasgue um telão aqui para te mostrar? Para mim, você nunca quis. Você sempre protelou. Eu sempre te chamei, mas você sempre se esquivou. E agora o que fazer? Agora não tem o que se fazer, meu filho. E ali vai ser um lugar onde o filho chora e a mãe não vê. Sabe por quê? Você tem uma alma. Eu tenho uma alma. O desejo de Deus é que nós não perdemos ela. O desejo de Deus é que todos que estamos aqui temos uma vida plena no Senhor, para que quando Ele chamar, a gente esteja atento à sua voz. Sabe por quê, meu irmão? A vinda do Senhor será como um relâmpago, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. A vinda do homem será no abrir e fechar de olhos. É quando você pisca, o Senhor chegou. Não dá tempo. A vinda do Filho do Homem, a Bíblia diz que Ele virá com todo o poder e com toda a glória. E eu amado isso. A Bíblia diz que Ele virá sobre as nuvens dos céus, com grande poder e com grande glória. Os anjos
tocará os seus instrumentos. Sabe qual é o problema? Quem vai ouvir? Porque se nós estivermos fora do propósito, sem chance. Porque seremos arrebatamento. A palavra arrebatamento na tradução original é arrancado com força. Será tirado com força da terra. Ou seja, eu não vou poder salvar ninguém. E ninguém vai poder me salvar. Porque a salvação é coisa individual. Não é pai que salva a mãe, é filho, não é filho que salva pai. Esposa não salva esposa, esposa não salva esposo. A salvação nossa é individual. E é tão bom a gente ter a certeza da salvação e esperar isso. E não esperar amanhã, esperar hoje. Esperar agora. Eu tenho uma informação para você. Jesus, Ele não vai voltar. Ele está voltando. Está a caminho, a regresso para buscar a sua igreja. Jesus já está aí. Pastor, mas se tiver 10 anos, eu não quero esperar 10 anos. Espero hoje. Porque se ele vier 10 anos, os 10 anos eu quero estar esperando. Se ele vir daqui 20 anos, eu quero estar esperando. Mas pode ser que ele venha antes para mim. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, hoje tu tem a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Porque amanhã pode ser muito tarde. É hoje Cristo quer te salvar. Quando findar o labor dessa vida, qual é o destino? Agora pensa comigo, vale a pena conquistar coisas e perder a salvação? Deus está interessado em nós. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo está aqui. Aleluia. Glórias ao nome santo do Senhor. Glórias ao nome santo do Senhor. O céu vai se perder e Jesus vai voltar. E esse Espírito que está em nós vai nos arrancar daqui dessa terra para a nossa pátria, para o lugar de origem ao qual nós somos. Aí não cabe a Deus, cabe a mim e a você hoje decidir pela sua vida. Quero que você se coloque.